gostaria de que você fechasse seus olhos e que a gente fizesse uma oração, porque eu creio que Deus preparou esse culto para ministrar algo no nosso coração. Ele tem feito isso desde o louvor. E eu creio que o propósito para o qual Ele separou esse dia não foi para ser o final da Copa do Mundo, com certeza, mas foi para transformar a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor, abra o seu coração, peça que Ele fale com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui na tua presença. Em primeiro lugar, para te adorar, para te louvar, para engrandecer o seu nome, porque só tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de todo o nosso amor e de toda a nossa consagração. Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Ah, Senhor, eu oro para que haja entendimento, revelação à tua igreja, uma revelação espiritual de verdades espirituais. Abre, Senhor Deus, nosso entendimento para que seja manifesto a tua vontade, o teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Marcelo, ele subiu aqui, ele fez uma pergunta, né? Ele falou um pouco, nós cantamos sobre o poder de Deus, que poderoso o nome de Jesus é, maravilhoso. E porque muitas vezes, a gente sabendo que existe um Deus que é poderoso, que Jesus venceu a morte, venceu todas as coisas, por que muitas vezes não desfrutamos do poder de Deus? E é sobre isso que o Senhor colocou algo no meu coração nessa noite. Eu queria perguntar para você, eu tenho feito essa pergunta para mim, eu tenho estado não posso falar que é em crise com Deus, porque assim, eu estou em crise comigo, né? Mas assim, colocando para Deus. E essa palavra que eu vou ministrar hoje para você, essa palavra primeiro está sendo ministrada no meu coração. Porque eu preciso viver tudo aquilo para o qual o Senhor conquistou a minha vida, amém? E você também. E você acha que você tem vivido tudo, todo o propósito, todo o bem, tudo aquilo que foi conquistado na cruz? Naquela cruz, a palavra de Deus diz que Jesus se fez maldito e levou sobre ele as nossas maldições, as nossas enfermidades, as nossas dores. E nós temos desfrutado dessa herança. Nós temos desfrutado desse poder. Talvez você tenha desfrutado. Amém. Glória a Deus por isso. Eu já desfrutei muito, desfruto muito. Mas há muito mais. Amém? Eu sei que na minha vida e através da minha vida há muito mais para eu viver e para eu fazer para o Senhor. E nós temos que entender isso e a gente tem que começar a abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa entender algumas verdades. Porque nós temos sido roubados muitas vezes de algo tão precioso que nos foi dado, que é a herança de Jesus para as nossas vidas. Para a gente desfrutar desse poder, em primeiro lugar, nós temos que saber e entender que nós temos uma herança. Eu não vou ficar aqui teria 1000 versículos, eu amo fazer estudo, eu amo dar estudo, eu vou compartilhar alguns versículos, mas eu não vou ficar abrindo muito a Bíblia. Mas eu quero que você creia que a palavra de Deus diz que nós possuímos uma herança. Ou melhor, vamos abrir a palavra lá em Efésios 1. Eu gosto de comprovar, né? Nada melhor do que a gente... Efésios 1. A partir do versículo 16. Antes da gente ler o versículo 16, nós vamos ler o versículo 1. 3. Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que a palavra de Deus está nos falando aqui, em primeiro? Que nós temos sido abençoados com alguma sorte? Com pouca sorte?
Ou como diz a palavra aqui, com toda sorte de bênçãos. A palavra de Deus diz com toda sorte de bênçãos. Mas essas bênçãos são espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, há uma bênção, mas ela está no mundo espiritual. Muitas vezes você não tem visto a cura no seu corpo físico, mas creia que essa bênção espiritual já existe no mundo espiritual. Amém? Às vezes você ainda está vivendo algum tipo de maldição na sua vida. Mas creia que no mundo espiritual essa maldição não existe mais, porque naquela cruz ela foi levada. Amém? Então a gente precisa entender que no mundo espiritual toda sorte de bênção já foi nos dada. Nós temos direito a toda sorte de bênçãos, porque ela foi conquistada para nós. E no versículo 16, aqui é a oração do apóstolo Paulo pela igreja. Mas é engraçado, ele está orando pela igreja. Mas a igreja já devia entender. Mas muitas vezes a igreja, eu, você, porque você é a igreja, você está aqui, nós não temos entendido. Não temos tido revelação do poder, da graça, daquilo que foi conquistado para a gente por Jesus na cruz. E aqui ele ora, no versículo 16, ele fala assim: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Vamos parar por enquanto por aqui. O que Paulo orou? Ele orava a Deus para que a igreja, para que eu e você tivéssemos entendimento, revelação, sabedoria do quê? Da riqueza da glória da nossa herança. É um poder tremendo. Ele continua aqui. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Não é só a grandeza do seu poder, é uma suprema grandeza do seu poder. Nós precisamos ter entendimento espiritual da grandeza de Deus revelada em Jesus Cristo, através do que Ele fez por nós e através de quem Ele é hoje e através de quem nós somos nele hoje. Porque nós precisamos entender tudo isso. Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender quem Cristo é. Nós precisamos entender a posição que ele tem no mundo espiritual. E nós precisamos entender também qual é a nossa posição. Porque nós temos uma posição juntamente com ele nesse mundo espiritual. E nós temos sido roubados nisso. Vamos primeiro a gente entender. Não é que a gente tem sido roubado. Eu creio que Satanás ele é muito esperto. Satanás ele é esperto. Se ele puder fazer com que a gente fique só com uma parte do evangelho, ele está satisfeito, dependendo. Porque isso que eu estou pregando hoje, não que tudo é importante. Mas o que eu estou pregando hoje, ele é essencial para quem quer viver tudo que Deus tem preparado para a gente e quem quer ser uma testemunha de Cristo. Porque hoje, eu vou contar para vocês uma visão que eu tive. Quem estava aqui na sexta-feira que a gente teve a vigília, Deus me deu uma visão. E eu compartilhei a visão. E a visão era de uma águia que ela tinha uma das asas da águia estava ferida. Então, ela não conseguia alçar o voo que era para ela alçar.
E Deus não me trouxe muita revelação. A única coisa que eu compartilhei aqui, que é aquilo que eu senti na hora, é que Deus queria trazer equilíbrio nas nossas vidas. Porque muitas vezes, né, as duas asas batendo juntas e curadas e firmes, elas fazem com que a águia alce em voo. Mas se uma tiver ferida, não alça. Eu tenho uma calopsita lá, tadinha, que desde que ela era bebê, a gente cortava a asa, uma asinha dela. Hoje nem cresceu mais pena. E hoje, se a gente solta ela vai e cai. Ela vai e cai, ela não voa. Porque uma das asas dela perdeu, não tá no potencial que foi criado para ela, para que ela voasse. Vocês estão me entendendo? E nessa visão, por que eu estou compartilhando essa visão? Nessa visão, depois, em casa, meditando, o Senhor falou comigo. Pode ser que essa visão foi para mim, mas eu quero compartilhar com vocês, porque também Ele me deu na vigília para compartilhar com as pessoas. Ele falou que, para a gente alcançar esse potencial, nós precisamos ter revelação de duas coisas na nossa vida espiritual: do amor e do poder de Deus. Porque se a gente só tem revelação do amor de Deus, mas não tem revelação do poder, há um desequilíbrio. Se nós temos só a revelação do poder de Deus, mas não temos a revelação do amor de Deus, há também um desequilíbrio. Então, Satanás vai fazer de tudo para que a gente não tenha esse equilíbrio. Hoje em dia, a igreja do mundo, eu não digo do Brasil, a igreja mundial, ela tem pregado muito sobre o amor de Deus. Glória a Deus por isso. Né? E não só a igreja, eu vejo as pessoas, os influencers gospel, né? Toda essa turma de internet fala muito do amor de Deus. E hoje a gente vê muito, eu vejo muito, todo mundo compartilhando do amor de Deus. Né? Cristão compartilhando. Assim, glória a Deus por isso, né? Ai, porque Deus me ama, independente das minhas falhas e dos meus defeitos. Glória a Deus, querido. Deus te ama. Independente das tuas falhas, dos teus defeitos. Mas Deus também ama o estuprador que está ali fora. Independente das falhas e dos defeitos dele. Deus ama também o adúltero. Que espero que não tenha aqui. Mas se tiver também, Deus te ama. Independente das suas falhas, dos teus defeitos. Mas vocês não têm vivido o melhor de Deus. Um estuprador não tem vivido o melhor de Deus. E depois disso ele ainda vai para o inferno. Se ele não alcançar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Então, muitas vezes a gente ficar só, ai, Deus me ama e aceita as minhas falhas. Amém. Mas você precisa mais do que isso. Você precisa ser perdoado. Você precisa ser transformado. Você precisa ser testemunha do que Cristo fez. Amém? Um adúltero, um homicida, um estuprador, ele é amado. Mas ele não é testemunho de um Deus de poder e de amor que transforma vidas. Eu não sei se vocês estão entendendo. Então, mas também se a gente não tiver esse entendimento que Deus nos ama, nós também vamos estar com essa asa meio quebrada. Mas hoje Satanás tem feito de tudo para que a gente não tenha a revelação de quem nós somos em Cristo e que poder pode ser vivido através da minha e da sua vida. É nisso que eu creio que Satanás tem roubado muitas vidas. Por isso que nós não temos vivido muitos milagres. Pelo menos, né, eu vejo tanta gente que está passando por enfermidade e assim, tudo bem, Deus tem abençoado, Deus tem suprido, Deus cura através de remédio, mas nós não temos visto um poder sobrenatural. Amém? Eu gosto muito de uma música do Livres, né, que fala assim, que Deus é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus não é o Deus do natural, é o Deus do sobrenatural. Tudo é dele. Amém? A palavra de Deus diz, lá no Salmo 103, é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Glória a Deus se Ele usa remédio, se Ele usa médico, se Ele faz um milagre sobrenatural, tudo
tudo é por Ele e para Ele. Mas eu quero viver o sobrenatural. E eu tenho certeza que você também quer. Eu tenho certeza que você não quer viver só na sua vida o sobrenatural. Eu tenho certeza que você quer sair aí e levar o sobrenatural na vida de outras pessoas. Quem conhece o ministério daquele... O Dredd lá, como é que ele chama? Todd White. Se você não... Eu não sou muito boa de lembrar nome. Se você nunca viu esse Todd White... Entra na internet lá, que tem bastante coisa dele. O cara, ele entendeu isso que eu estou pregando. Ele entendeu, porque ele desfruta do amor de Deus, ele ama as pessoas, porque esse amor também não é só por nós, mas é para nós expressarmos, porque se você vai ser um agente de milagres, não adianta só você ter poder, querer poder, porque o poder ele é ativado pela compaixão, pelo amor intenso. Então você precisa amar a pessoa para quem você vai orar. Se você não amar, o poder talvez não flua. Então, mas esse Todd White, então, você que não conhece esse ministério, pode ir lá e ver. O cara, ele é doido, né? Ele é doido. Mas ele assim, ele crê. Ele sabe quem ele é. E ele sabe para que foi conquistado. E ele não consegue ver uma pessoa também não desfrutando da cura, da salvação, da libertação. E ele tem uma vida produtiva. E eu quero sim, eu quero viver. Não vou falar nem um quinto, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que eu peço, penso e imagino, né? Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. E na vida das pessoas que eu amo. E da vida das pessoas que eu vou amar, que eu nem conheço, mas que Deus vai me pôr na frente para amar. Talvez aquela pessoa que eu vou no caixa do supermercado, e Deus vai me dar um amor por ela, porque Deus a ama. Eu não conheço a vida dela, mas Deus conhece. Eu não conheço a luta dela, mas Deus conhece. E você quer coisa mais linda do que você ter sido escolhido para expressar o amor e o poder de Deus nessa terra? Não há nada que pague isso. Mas para a gente entender isso, nós precisamos entender primeiro, voltando, né? Quem é Jesus? Quem é essa pessoa que nós temos cantado, que tem todo o poder, toda a autoridade? Abre comigo em... Não, nem abre ainda. Vamos voltar em Efésios. Nós lemos, né? Até o versículo 18. Vamos ler até o 19, nós lemos. Vamos ler a partir do 20 agora. Está falando de Deus, né? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? Olha o que nós lemos, que Jesus ele foi exaltado acima de todo principado. Isso fala de demônios, de principados espirituais. E potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir. Jesus está acima de todo nome. Querido, Senhor Jesus está acima do câncer, amém? O nome de Jesus está acima da destruição familiar. O nome de Jesus está acima de tudo, do que qualquer coisa que se nomeia. Do medo, da depressão. Sabe, nós não podemos... hoje diz que o mal do século é a depressão. Mas aqui dentro da igreja a gente vê pessoas lutando. Deus está acima. Amém. Todos nós ficamos doentes. Ontem eu estava no hospital. Ontem à noite eu estava lá no hospital com uma infecção urinária. Eu acho que Satanás estava me atacando. Eu até falei para o Marcelo, eu não vou pregar amanhã. Daí ele falou, não, tudo bem.
Eu vou falar o quê, né? Mas não, hoje de manhã eu acordei já melhor. E eu falei assim, não, capeta. Eu vou pregar sim. Sabe? Porque não importa. Como eu disse, não importa se eu estou tomando antibiótico. Eu orei também para ser curada. Né? Mas eu estou sendo curada do mesmo jeito. Já estou curada, em nome de Jesus. Então, nós temos que entender isso, que acima de todo nome que se nomeia, nós não podemos entender que, sabe, qualquer que seja a enfermidade, qualquer que seja a cadeia, qualquer que seja a prisão, Jesus está acima. Amém? Ele está acima. E a palavra não para só nisso. Eu queria ler outro versículo que fala do poder de Deus, mas eu já vou falar de quem nós somos em Cristo. Porque nós precisamos entender também a nossa posição em Cristo. E aqui fala a nossa posição em Cristo. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, tá? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos voltar um pouquinho para a gente ler de novo e entender o que está falando aqui. Que Deus deu a ele um nome, né, que está acima de todo nome, que está acima de principado, potestade, poder, domínio, nesse presente século, no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Só que ele fala. Quem é o pé de Jesus? Aqui está falando quem é o pé de Jesus. Está falando que a igreja é o corpo. Nós sabemos que Jesus é a cabeça. A igreja é o corpo. Quem é o pé de Jesus? A igreja. Nós. Tudo foi colocado debaixo dos nossos pés. Dos nossos pés. Então, o poder é dele. Mas ele deu à igreja o pisar. Tudo. Toda potestade, todo domínio, todas as trevas, toda enfermidade, toda maldição, toda prisão. Entenda quem você é em Cristo. Isso não é... Eu não estou contando a história de alguém, de um Jesus e de uma igreja. Eu estou contando a história de você, de Jesus e de nós. Amém? Nós somos a igreja. Abra comigo lá em Filipenses 2. Versículo 9. Aqui também está falando de Jesus, né? Que ele veio, se fez em forma de servo, veio a essa terra, se humilhou, tornando obediente até a morte de cruz. E no versículo 9 ele diz aqui também: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O que nós vemos que Jesus, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O Senhor Jesus é digno. Amém? Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele está sentado à destra, Deus Pai. E nós não vamos voltar em Efésios, mas no capítulo 3 ou 4, ele fala assim, que nós estamos assentados com Cristo à destra do Pai. Ele tem um nome que é acima de todo nome. Nós precisamos entender que Jesus não é só... Eu tinha uma visão de Jesus. Eu sempre, antes de entregar a minha vida para Jesus, antes de ser uma nova criatura, eu conhecia Jesus. Eu conhecia a história de Jesus. Eu gostava de Jesus. Eu sabia que ele tinha nascido numa manjedoura, feito um monte de milagre, morrido numa cruz, ressuscitado. Mas eu não entendia
o poder de quem é Jesus, de quem era Jesus, e o poder que poderia e transformou a minha vida. E eu tenho certeza que, se não transformou, pode, quer e vai transformar a sua. Mas eu creio que muitos de nós já recebemos essa transformação do Senhor. Então, nós precisamos entender que Deus o exaltou, deu um nome para Jesus. E o nome de Jesus, querido, não é um amuleto, né? Tem gente que um tempo atrás, tem gente que ainda tudo em nome de Jesus, não sei o quê, em nome de Jesus eu vou fazer isso, em nome de Jesus aquilo, em nome de Jesus não. Nós temos que entender o que é usar o nome de Jesus. E que esse nome foi dado para mim e para você. Amém? A igreja primitiva entendeu. A igreja primitiva entendeu o poder de Deus. Entendeu o nome de Jesus. Abra comigo lá em Atos 3. Nós sabemos, né, que Atos começa a contar a história da igreja, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Antes, porém, né, dele subir aos céus, ele falou com os discípulos, em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amém? Esse poder, ele não é algo que nós temos porque nós temos, não. É um poder concedido pelo Espírito Santo, para que nós sejamos o quê? Testemunhos. Como eu disse, o amor de Jesus é maravilhoso, mas só o amor, sem o poder da transformação, faz de você um pecador amado. Né? Você é um pecador amado. Faz do que, e eu creio que infelizmente, que quem não aceitar Jesus vai para o inferno, faz que aquela pessoa continue sendo amada. Está no inferno, mas foi amada pelo Pai. Então, nós precisamos entender que existe um poder que é dado pelo Espírito Santo para que nós sejamos testemunhas, para que nós tenhamos o poder e exerçamos o poder. E aonde que está esse poder e como está esse poder? O primeiro milagre registrado em Atos mostra claramente disso que eu estou falando. De um Jesus que tem um nome que está sobre acima de todo nome e que ao nome dele é que esse poder se manifesta. Atos 3, a gente sabe, conta a história de Pedro e João, que estavam indo ao templo para orar. E, de repente, eles viram um coxo que estava lá, que ficava lá todos os dias, colocavam ele lá. E Pedro e João estavam indo para lá. E a palavra diz aqui, no versículo 4, ele fala que eles estavam passando e o coxo, como queria uma esmola, ficou olhando atentamente para eles. E ele para e fala assim, versículo 4, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E aí ele foi curado. Versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, o povo ficou maravilhado, né? Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar?
O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Versículo 16, para a gente não ler todos. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Primeira coisa que a gente precisa entender. Pedro e João, eles entenderam quem Jesus era e quem eles eram em Jesus. Eu acho que eles lembraram. Nós vamos fechar essa palavra lendo, mas o que Jesus disse. Jesus disse lá em João 14, as obras que eu faço, vocês farão maiores, porque eu vou para o Pai. Porque tudo que vocês pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eles lembraram disso. E eles entenderam que não era por eles. Sabe muitas vezes por que a gente não ora? Porque a gente acha que é por nós. Eu vou orar e eu não vou conseguir curar aquela pessoa. Não ore mesmo. Nós não vamos conseguir curar a pessoa. Mas eles entenderam algo. Olha para nós. Aquilo que eu tenho, eu dou. O que eles tinham? Eles tinham a presença, eles tinham o poder, eles tinham o nome de Jesus que foi dado a eles. E esse mesmo nome que foi dado para João, para Pedro, esse nome foi dado para mim e para você. Aquilo que eles tinham, eu não sei você, mas eu creio que sim, mas eu tenho também. Então o que está faltando? O que está faltando? Eles tinham um nome, nós temos um nome. Eles tinham a presença, nós temos a presença. Nós precisamos ter ousadia, amém, igreja? E nós precisamos entender muito claro que ele falou, que o que eles falaram, não olha para nós como se fosse para nós, por nós mesmos. E é engraçado, né? Porque aqui ele fala assim, não olha para nós. Mas lá, quando ele olhou, ele falou assim, olha para nós. Porque ali eles estavam como embaixadores de Cristo. Amém? Você e eu fomos chamados para ser embaixadores. Embaixador é aquele que não é, mas representa aquele que é. Amém? Então, ali eles estavam embaixadores. E nós precisamos entender isso. E eles continuaram nesse discurso. Porque eles foram interrogados em Atos 4, versículo 7. Diz aqui. Quando eles estavam sendo interrogados já. E pondo perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizesses isso? Algumas traduções dizem, com que autoridade ou em nome de quem fizesses isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, este está curado perante vós. Amém? Esse nome tem ou não tem poder? Esse nome operou durante as eras. E continua operando. Amém? Esse Deus, como eu disse, veio de Todd White. Todd White está andando. Hoje deve ter falado um monte aí em nome de Jesus. E curado alguns e libertado outros e levado outros para Jesus. Porque esse nome continua sendo todo poderoso. Amém? Nós não podemos fazer desse nome apenas uma canção. E nós vamos cantar, porque eu faço questão que o louvor hoje
Foi maravilhoso, assim, porque foi de poder, mostrando a grandeza, o poder, e fechou com esse louvor que fala, poderoso esse nome és invencível, inigualável. Querido, se você crê no que você está cantando, né, nós temos que sair daqui cheios de fé. Amém? Cheios de fé. Os olhos, Deus falou das asas da águia, né, que é o poder e o amor. Mas os olhos da águia, a águia diz que ela vê, tanto que tem gente que fala assim, olhos de águia. Por que olhos de águia? Porque a águia vê além daquilo que os olhos naturais de qualquer, talvez, outra ave ia ver. Amém? E os olhos espirituais é a fé. Nós temos que crer. Nós temos que deixar que essas verdades encham o nosso coração, para que a gente faça a diferença nessa terra. Enquanto eu queria pedir para a equipe de louvor subir aqui, porque nós vamos orar, nós vamos cantar, ministrar, e nós vamos crer que esse poder vai estar sendo liberado hoje nas nossas vidas, na vida das pessoas com quem nós temos andado, orado, clamado, e vai encher tanto a sua vida hoje, que você vai sair daqui como Pedro e João, sabendo quem vocês têm. E para a gente terminar, como eu disse, abra comigo lá em João 14. Esse nome, querido, nós sabemos que esse nome tem poder. Jesus disse, lá em Marcos 16, 17, os que creem em mim, em meu nome expulsarão demônios. Os demônios já foram derrotados. Eles precisam ser expulsos das nossas vidas, através do nome de Jesus, que já venceu. E Ele deu essa autoridade de expulsar demônios para mim e para você. Não precisamos orar, Deus repreende o diabo, Deus, ó o diabo. Não, levanta e fala, sai daqui, Satanás, sai da minha casa, em nome de Jesus. Você não tem parte com os meus filhos. Se você tem lutado contra algum vício, você tem sido oprimido por esses demônios de vício, você tem que se levantar e falar, sai daqui, demônio, espírito de vício, eu não tenho parte contigo, em nome de Jesus. Bate em retirada, você já foi exposto ao desprezo na cruz. É tão fácil se libertar, querido. A gente pensa que é difícil se libertar. Se libertar é arrepender do seu pecado e repreender Satanás. E você se torna totalmente livre. Amém? Porque isso já foi conquistado para você na cruz. E João 14, 12, ele diz aqui, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém, querido? Fique de pé. Fica de pé nessa noite.